Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Nós estamos estudando o livro Homem Integral, da mentora Joana de Ângeles. Esse é o segundo livro da série psicológica, cujo objetivo da mentora é que nós possamos desenvolver o autoconhecimento. Estamos no segundo capítulo, que é dividido em várias partes, e estamos na última parte do segundo capítulo. Segundo capítulo, estranhos rumos, seguros roteiros. Então, quais são esses estranhos rumos que nós tomamos na nossa vida? E quais serão os roteiros seguros que a mentora irá nos indicar, nos ensinar, caso nós tenhamos a vontade de seguir esses rumos, né? Esses roteiros que ela, baseada no Evangelho de Jesus, vai nos indicar. E essa última parte do Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, ela está falando sobre os mitos e como os mitos, ao longo do tempo, ele tem refletido. Oi, Rosane, bem-vinda. Gustavo, bem-vindo. Como os mitos, ao longo da história, ele tem refletido, como ela disse, né? O pensamento ético das civilizações. E aí nós podemos aqui falar um pouquinho mais amplo, porque às vezes quando a gente fala em mito, a gente pensa, eu até trouxe exemplo, boa noite, Rosane, eu trouxe exemplo da mitologia grega, que é a mais conhecida, mas a gente tem mitos, lendas e histórias. A gente pode falar em, por exemplo, as histórias da carochinha, sabe? As histórias, como é que chama? Da carochinha, contos de fadas, né? São uma forma simplificada de ensinamentos, as fábulas de ensinamento moral do que eram os mitos. Então, nós podemos, assim, trazendo para a modernidade, que os mitos mais complexos, eles acabaram se transformando em lendas, em histórias e passado oralmente. Os contos de fada, por exemplo, eles eram passados oralmente como histórias que os mais velhos iam contando para os mais novos e assim se perpetuando, né? Nas pequenas cidades a gente vê até um pouco disso ainda. Eu morei na minha adolescência numa cidade bastante pequena e a gente tinha o costume de, em noites, principalmente noites de muito calor, colocar as cadeiras na calçada e a gente reunia a vizinhança, aqueles vizinhos ali do entorno e ficávamos contando histórias. Isso da minha época de adolescente, criança não, porque criança eu estava numa cidade maior, né? Mas na adolescência isso era incrível, porque a gente não esquece, né, das histórias contadas, os mais velhos contando, passando as lições morais. Enfim, então a gente tem esse reflexo dos mitos na nossa vida. E a mentora, ela vai começar a trabalhar com a gente a questão do mito, refletir esse pensamento ético, trazer um cunho moral a essas histórias, mas a questão é se nós estamos entendendo e mais quais são os mitos modernos, né? Que nós, porque se hoje a gente não tem esses mitos, a gente tem o quê? O que é, por exemplo, que o cinema, as histórias em quadrinhos estão nos trazendo? Tem lá no livro. Não, não foi lá no livro, eu ia falar que foi no livro anterior, mas foi nesse mesmo, no capítulo anterior, que a gente falou sobre os heróis. Lembra quem são os nossos heróis modernos? Então, quando nós vamos dizer quem são os nossos heróis ou quais são as nossas histórias modernas, nós vamos dizer para o futuro qual era o nosso pensamento ético. E será que isso está sendo bom ou não? Então já fica a reflexão, isso ela vai falar lá para o final, mas para a gente já ir pensando que nós também vamos construindo histórias, construindo mitos. E
isso para nosso autoconhecimento, para nossa evolução, é bom ou não. E antes de fazer a leitura, eu quero contar mais um mito. Eu me coloquei, né, a tarefa de todo o nosso encontro ao longo dessa parte do capítulo trazer um mito diferente, tá? Para que a gente possa ter um repertório para conforme a gente for usando, lendo, a gente vá tendo histórias que a gente possa exemplificar. Eu contei a semana passada sobre o Sísifo. Lembra o mito de Sísifo? A questão, né, dele enganou a morte, enganou os deuses. Primeiro, né, fofocou. No fundo foi isso que Sísifo fez. Primeiro ele se meteu numa história que não lhe dizia respeito. Atraiu a fúria de um deus. Enganou a morte. Atraiu a fúria de outro deus. Enfim, enganou o deus dos infernos, né, dos Hades, e atraiu a ira e foi condenado a rolar uma pedra eternamente, né? Daqui a pouco eu vou falar mais dele, porque eu vou fazer agora uma interpretação de um mito para a gente poder pensar, e aí a gente pode até voltar no Sísifo, que eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre o Sísifo. Vocês já ouviram falar no Minotauro? No mito do Teseu e o Minotauro? Esse é famoso, né? Até tinha, eu me lembro, olha só, gente, há muito tempo atrás, quando eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve a história do Minotauro. Os livros também do Monteiro Lobato, tem um do Minotauro que eu li, então, se vocês, alguns, né, que são dessa época, talvez tenham lido também, tenham assistido o Sítio. Bom, aí o que. Então, não vai dar para contar a história em detalhes, vamos bem por cima para dar tempo, tá? Qual que é a história, assim, basicamente, do Teseu e o Minotauro? Teseu, ele vai para a ilha de Creta, isso é um mito, não é um mito grego, é um mito minoico da ilha de Creta. E ele, então, tinha esse Minotauro. E o que é um Minotauro, gente? Um Minotauro é corpo de homem, cabeça de boi. É isso que é o Minotauro. E ele vivia num labirinto e ninguém, ou a pessoa se perdia no labirinto e era devorado pelo Minotauro. E aí Teseu, né, tem a tarefa, ele se propõe, né, fazer isso, a entrar no labirinto e matar o Minotauro. Então ele tinha duas questões: matar e enfrentar o Minotauro e sair do labirinto. E para sair do labirinto ele usa um estratagema que quem sugere a ele é a Ariadne, que é a princesa filha do rei Minos, de levar um novelo para que ele na volta soubesse o caminho. Bem, tá ok, a história é essa. Aí hoje, já que a gente tá falando de mitos dentro de um livro que busca o autoconhecimento, que tem um viés psicológico, então vamos olhar para os mitos no viés psicanalítico, tá? Qual é o viés psicanalítico? Essas histórias clássicas aí, a gente acha que elas têm muito personagem, mas na verdade o personagem é um só. Creiam vocês ou não. O foco que nós temos que dar é no Teseu. O Teseu representa o humano e todo o resto é aquilo que está dentro dele. Então, por exemplo, como é que o Minotauro, que é o segundo personagem, se relaciona com o Teseu? Na verdade, o Minotauro é o monstro que Teseu precisa vencer, que está dentro dele mesmo. Olha, presta atenção, que o Minotauro é metade homem, metade não é nem metade, né? É corpo de homem e cabeça de animal. Então, quem domina? É o homem ou o animal? O animal, porque a cabeça é animal, diferente do centauro. Não é o centauro que está no labirinto. Se fosse um centauro, a gente foi em outra história, né? E for ver a personalidade do centauro, o centauro é diferente, ele é sábio, porque ele tem o corpo de cavalo e o tronco
de ser humano. Então, quem manda? Quem domina? Ele tem uma parte animal, mas o domínio, a vontade é humana. O Minotauro não. O Minotauro, quem domina é o touro. Então, o labirinto, Teseu tem que entrar no labirinto, ele tem que aprofundar dentro dele mesmo para encontrar o Minotauro e vencer o Minotauro, lutar com o Minotauro. Então, o que é o Minotauro nas nossas vidas? Já encurtando a história e trazendo para nós. É a procrastinação, preguiça, o que mais? A gente tem vários minotauros, né? A raiva. A gente tem vários animais que é aquele momento que você é mais animal do que humano. Então, o mito de Teseu significa isso, a nossa luta para mergulhar dentro da gente mesmo, que é o labirinto, sem se perder, e encontrar o Minotauro, que é o monstro que existe dentro de nós, o animal que tem dentro de nós, os nossos instintos. A gente falou disso nesse livro há um tempo atrás, né? A Joana falou disso. Para vencer o animal. O que é vencer o animal? Sublimar os instintos para um sentimento mais nobre. Isso é matar o Minotauro. Então, todo dia você mata um Minotauro. A questão é, quais são os seus Minotauros? E depois que você matou o Minotauro, que você mergulhou fundo dentro de você, você consegue sair, você deixou marcado para você retornar para o mundo e ser o exemplo no mundo, ou você ficou lá dentro? Isso aquilo só serviu só para você. O convite é esse, você ir mergulhar dentro de você ir dominando o seu minotauro todo dia e depois você ir para o mundo para testar que de fato você está mudado. Gente, esse mito é da evolução humana, não é? Pensa, né? É da evolução humana, o mito de Teseu. Então, quem é esse herói? Você mesmo. Quem é lá na história do Sísifo? Só tem Sísifo. Não tem a morte, não tem Zeus, não tem Hades, só tem Sísifo. Sísifo é você. Quem você está enganando para poder ter vantagens? E qual é o preço dessas enganações? Uma condenação eterna, ou seja, você vai sofrer eternamente, por às vezes por um segundo, por momentos, pequenos momentos de satisfação para dizer que você ganhou. Ou seja, na verdade, tem certas coisas quando você ganha no mundo que de verdade você perde. Vocês concordam que é isso que quer nos dizer o mito de Sísifo? Então, olha lá os mitos revelando nos comportamentos morais, lições morais para nossa vida. É isso, né? E eu acho que é isso, se eu entendi bem da fala da mentora, eu vou projetar o livro, é isso que ela vai nos trazer nesse capítulo, nessa parte do capítulo. Então eu vou fazer a leitura com vocês, a leitura comentada. Ela vai nos dizer que as concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais recuperam. Só um minuto, deixa eu voltar para vocês. Aqui, peraí. Isso. Então, as lendas indianas, as tradições templárias dos povos orientais recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, que são essas histórias aí, já temos duas na nossa bagagem, né? Que eu tô trazendo para vocês. Porque, na verdade, todos os povos têm suas lendas. Eu, na verdade, confesso que conheço mais a mitologia grega, mas nós temos os mitos e as lendas indígenas, por exemplo. Nós temos, no caso, eu vou tentar estudar para trazer para vocês a próxima vez. Eu sei que tem várias histórias indianas, então, assim, como não faz muito parte da minha cultura, da minha bagagem, eu tenho que buscar, então não sei de cabeça, né? E também das lendas árabes, das histórias árabes. Então, todos os povos, eles têm
histórias. E essas histórias vão representando o que Jung diria do arquétipo, né? Vão representando ideias que as sociedades vão tendo sobre os seus ensinos morais e éticos. E as tragédias gregas, né, que ficaram as mais famosas, elas têm sim o seu pezinho nessas outras histórias, porque essas histórias todas, dos mitos, lendas e contos e fábulas, a gente percorre o mundo e vai vendo que a questão moral ela é recorrente independentemente dos povos. Então ela está aqui usando, no caso, a mitologia grega, dizendo que todas elas, tanto essas, né, a Índia lendária, as tradições templárias do Oriente, as tragédias gregas, são repositórios dos conflitos humanos. O que é isso? Repositório. Repositório é onde fica registrado aqueles conflitos humanos. Por isso que eu estou dizendo aí, quando eu usei o mito do Sísifo e o mito do Teseu e o Minotauro, para a gente pensar que tem só um personagem, só uma personagem, que é a personagem do ser humano em luta com algo. Então, são os conflitos humanos. No caso de Teseu, ele tinha um conflito de ser humano, mas enxergar dentro dele comportamentos instintivos, ou seja, algumas situações em que ele reconhecia nele uma fera. Não é assim quando a gente fala da lenda do lobisomem? O que é a lenda moderna do lobisomem? É um homem que tem dentro dele uma fera, um lobo, não é? E assim a gente pode fazer vários, né? Tô falando só alguns para a gente ir pensando. A mitologia ela vai expor, né? Então esses conflitos humanos que a mitologia expõe, ora com poesia, em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. Então, como ela falou da mitologia grega, aqui a gente pode dizer, na forma escrita, na forma de poesia, a gente vai ter várias histórias. Essa, por exemplo, do Teseu, foram contadas por grandes poetas gregos. Eu vou citar dois, Homero e Hesíodo, né? Então, eles escreveram essas histórias que eram de tradição oral, eles colocaram, no caso do Homero, né, na Odisseia e na Ilíada. Então, quando a gente vai falar das sereias, enfim, vários personagens mitológicos vão aparecer na Odisseia e na Ilíada de Homero. E também no teatro, né? Que a gente tinha o teatro grego nas obras, nos dramas, que também imortalizaram essas histórias. E hoje, né? Eu vou adiantar um pouquinho para não ficar tão distante do que ela quer chegar. E hoje, como é que nós veiculamos, registramos as nossas histórias? Cinema, né, gente? Livros, cinema. Então, hoje, a obra cinematográfica, ela vai nos trazer várias discussões nesse sentido mitológico. Pensa, por exemplo, nos heróis da Marvel, da DC, né? No Super-Homem, no Homem-Aranha. O que eles representam? Por que eles são assim, né? O que eles têm em comum? Nós vamos chegar nisso no final do nosso estudo, mas eu já quero ir colocando pelo menos as questões para a gente ir pensando, né? Então, a hora que a gente pensa nas histórias gregas, então vai aparecer lá o herói Hércules. Que Hércules tem a ver, por exemplo, com o Superman? Pararam para pensar? Será que tem a ver, né? Que o Homem de Ferro tem a ver com Prometeu, né? Então a gente consegue trazer uma modernidade para esses mitos. Quer dizer que entre nós
e os gregos de há 2.500 anos atrás, o que nós temos em comum, hein? Porque assim, na verdade, a nossa tecnologia, as coisas que nós usamos, mudou bastante. Mas e o ser humano mudou? Ética e moralmente falando? Me pergunto, será que nós mudamos o tanto que nós mudamos a nossa tecnologia? Ou será que não? Aí vamos ler mais um pedacinho. Aí agora a Joana é que vai nos falar de um mito. Esse eu falei que eu não ia falar dele, né? Porque ela ia falar. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenado à punição eterna, atado a um rochedo, no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia e este se refazia à noite, para que o suplício jamais cessasse. Humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus, que se enfureceu. Então vamos pensar aí no mito de Prometeu e nessa nuance que a mentora está nos mostrando. Então o que Prometeu fez? Prometeu, aí aqui, qual que vai ser, lembra naquela meu convite da gente pensar numa personagem só? Então, na verdade, o mito não é de Zeus, o mito é de Prometeu, é o humano, sempre. Então, quem é o Zeus para Prometeu? O que é que Prometeu fez? Por que ele mereceu ou não essa condenação? O que essa condenação significa para Prometeu, para o humano? Prometeu, ele por curiosidade, espírito de curiosidade, espírito de benfeitoria, porque ele queria melhorar a vida do ser humano. É isso que Prometeu queria fazer. Então o que ele faz? Ele entende que o fogo poderia ser sim um instrumento muito útil para melhorar a vida das criaturas, dos seres humanos. E os deuses não queriam que os humanos conquistassem essa tecnologia, porque eles entendiam que se a criatura se iluminasse, ela poderia querer se igualar aos deuses. Então, tem uma questão aqui desses deuses, os deuses dominadores, que ela fala, os deuses humanizados. Tem alguma relação com aquele Deus Jeová dos hebreus? Tem, né, gente? Não tem? O que é que aconteceu lá no Jardim do Éden? O que é que Adão e Eva fizeram para merecer o castigo daquele Deus que se enfureceu? Porque eles experimentaram da árvore do bem e do mal, né? Eles desobedeceram e Prometeu também fez isso. Prometeu desobedeceu a ordem de Zeus de não pegar o fogo. Prometeu pegou e ainda entregou aos humanos. Assim, na verdade, Prometeu era um deus, tá, gente? Ele não era um homem. Mas aqui ele vai representar essa qualidade humana, da curiosidade, de querer melhorar. Só que aí, muitas vezes, nós pagamos um preço alto demais por querer buscar essas tecnologias, vamos dizer assim. E o homem moderno não faz isso? Por exemplo, a gente tem aí no cinema, vamos ligar agora com os mitos modernos, um filme que está sendo bastante bem comentado, o Oppenheimer, que vai falar da bomba atômica. Lá ele cita, eu assisti, viu, gente? Mas eu não vou dar spoiler, não, vou falar só esse pedacinho. Lá ele se compara a Prometeu. Ele se compara, ele fala assim agora, que eu dei o fogo ao homem e isso não foi bom, né? E não é isso? O que é que o conhecimento atômico nos trouxe de bom e o que é que o conhecimento atômico nos trouxe de mal para a humanidade. Então você tem um preço difícil, duro a se pagar. Então o mito de Prometeu
nos ensina isso, que muitas vezes a curiosidade vai nos levar por caminhos que nós não sabemos a consequência, e dependendo das consequências, nós vamos ter sofrimento. Por exemplo, não parece no filme, não, então não é spoiler, é que eu sei a história do Oppenheimer. Oppenheimer, ele acaba deixando a vida física através de um câncer, e esse câncer, muito provavelmente, ele foi desenvolvido pela muita exposição à radiação, né? Assim como Marie Curie também, que teve câncer. Enfim, então a gente vai tendo, de certa forma, olha, pensa, não é isso o abutre que lhe devorava o fígado? Não pode estar numa relação assim, uma dor física, uma doença, que vai ser consequência muitas vezes do uso indevido, não sei se indevido é a melhor palavra, mas talvez do uso inconsciente, indisciplinado, da inteligência, não é? Nós podemos usar a nossa inteligência para o bem, é para isso que ela foi criada, mas muitas vezes nós utilizamos a nossa inteligência para, não vou nem falar para o mal, usamos a nossa inteligência para o egoísmo, para o proveito próprio, e isso vai ter consequências. Bom, acho que é isso, gente, dessa leitura. E eu achei interessante no final que ela fala que essa divindade, na verdade, quem é a divindade? Se só existe Prometeu, lembra? Vamos pensar que só tem um personagem. Então, quem é a divindade aí nesse mito de Prometeu? É aquele eu interno, a sua consciência que te julga pelos seus atos. Então, na verdade, essa vingança de Zeus seria o quê? Seria a sua consciência lhe cobrando o desvio da lei do amor traçada pelo nosso Pai. Então, o ciúme e a paixão humana cegaram esse Deus que se enfureceu. Quantas vezes nós próprios nos enchemos de raiva, de ódio contra nós mesmos, não é? Não foi o capítulo anterior, a parte anterior, ódio, suicídio, que a gente vai se contaminando e essa violência se volta para nós mesmos. Isso é o que está querendo nos dizer, no meu entendimento, essa colocação aqui da mentora. Bom, gente, essa parte é densa, então por hoje eu acho que já deu. Já temos argumentos bastante aí para pensar durante a semana sobre quais foram os ensinamentos que a mentora está querendo trazer sobre essa questão dos mitos e como nós vamos nos identificando com esses mitos para entender onde nós nos perdemos nesses estranhos roteiros e como nos encontrar para nos entender ética e moralmente para estabelecer rumos seguros para a nossa evolução, para a nossa trajetória evolutiva. Vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem.